Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Bach, da agência Safras, e converso hoje, no Conversa com Analista para a Safras TV, com o Fernando Iglesias, ele que é analista e consultor do mercado de boi e carnes de safras e mercado, e hoje vamos analisar como foi o comportamento do mercado brasileiro de boi ao longo do primeiro semestre e quais são as perspectivas, o que o mercado espera para o restante do ano. Fernando, bom dia, muito obrigado por estar conosco na Safras TV. O que tu podes falar para o nosso assinante, para o nosso telespectador, com relação ao mercado de boi neste primeiro semestre? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, falando da Safras TV, né? Falando de casa, né? Basicamente. Enfim, o mercado de boi no primeiro semestre, ele foi um mercado em que apresentou muita resiliência em seus preços e ele cumpriu aquelas expectativas que nós tínhamos. Um primeiro trimestre muito forte em relação a preço. A arroba do boi gordo chegou a estabelecer ali a marca de R$ 360 por arroba, atingiu um preço muito interessante. O câmbio era diferente também naquele momento, nós trabalhávamos aí com o real bem mais desvalorizado do que recentemente. Lógico, essa semana o real opera desvalorizado, mas não a níveis aí de 5,40 até 5,50 por dólar, como foi o que a gente viu no primeiro trimestre de 2022. Isso impulsionou esses nossos preços domésticos, pensando que o que faz uma grande diferença no mercado brasileiro nos últimos 2 anos e meio é aquele animal padrão China. As exportações para a China vão muito bem em 2022, são exportações espetaculares, o desempenho é muito positivo. Tá? E esse primeiro semestre nós temos que dividir ele em dois momentos. Um primeiro trimestre muito forte em relação a preços e o segundo trimestre que cumpriu exatamente aquelas nossas expectativas que nós tínhamos, que era o ponto de mínima dos preços entre abril e maio, que efetivamente se concretizou. A arroba do boi gordo caiu de uma maneira substancial, o que já era esperado, é o auge da oferta ao longo do ano, o auge da safra de boi gordo. E com isso, os preços atingiram a sua mínima. Mas, de qualquer forma, nesse período agora de transição entre safra e entre safra, já vemos aí o mercado escalando novamente, o mercado apresentando alta dos seus preços. São Paulo negócios voltaram a acontecer a 330 por arroba, saiu de 300 para 330. Em 10 dias subiu muito agressivamente, muito rápido, né, o mercado do boi. Eu até vou aproveitar para compartilhar a tela de preços, né, com o nosso espectador, de como é que está o mercado realmente nesse momento, né? Vai perceber que na região centro-sul do Brasil, ali em São Paulo, por exemplo, as negociações envolvendo animais padrão China, elas estão se concentrando entre 320 até 330 por arroba. Tá? Vou pedir a gentileza para o Arno de baixar um pouquinho, rolar para baixo, para mostrar como é que está a situação no centro-oeste do país. Ali no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, negociações em até 320, Goiás até 305, no Mato Grosso chegamos a ter negócios até R$ 300 por arroba para animais padrão China. Então o mercado ele caminhou, ele apresentou uma fluidez muito boa e aquela velha questão, né? O ágio entre o animal padrão China e o animal que fica no mercado doméstico é de quase R$ 30 por arroba. Então, pro pecuarista que se dedica também a engordar esse animal padrão China, um animal mais jovem, uma terminação diferente, ele também vai conseguir uma rentabilidade melhor para o seu negócio. Basicamente porque é um animal que vai conseguir vai dar uma margem diferente, vai oferecer uma perspectiva diferente para esse mercado. Então, é muito interessante para o pecuarista também fazer a engorda desse tipo de animal, tá? E para o segundo semestre, o que é possível esperar, Fernando, em termos de negócios, de produção, abates, exportação? Bom, a expectativa para o segundo semestre é de uma exportação muito robusta. Esse vai ser o grande diferencial para o mercado brasileiro. Não é mercado interno. O mercado interno segue numa situação bem complicada, bem delicada, em função de todas as dificuldades macroeconômicas que nós temos no Brasil. A economia brasileira tem que crescer aí a 1 a 1,5% esse ano, então não vamos ver grandes mudanças de padrão de consumo. E o que vai oferecer sustentação e perspectiva de novas altas no mercado do boi é basicamente exportação, principalmente exportação destinada à China. Pensando aí que o Brasil, o desempenho das exportações é muito positivo e vai seguir muito positivo, porque a China aí não tem boas opções de fornecimento de carne bovina esse ano.
Estados Unidos passa por um processo de encolhimento no seu rebanho de bovinos. A Austrália tem o boi gordo mais caro do mundo nesse momento, entre os grandes players do setor carnes. E o Uruguai e a Argentina também enfrentam problemas em seus rebanhos, problemas de encolhimento. Então, em termos de capacidade produtiva, em termos de preço, o Brasil é mais competitivo em relação à concorrência. Então, a China vai mirar no mercado brasileiro, vai continuar comprando carne bovina do Brasil, e temos que pensar em câmbio também. Tá? Para o segundo semestre, a expectativa é que o real opere mais desvalorizado do que no primeiro. Basicamente, temos as tensões entre os três poderes aqui se acirrando às vésperas das eleições. Temos também a política monetária que o Fed vem adotando de reajuste de sua taxa básica de juros, que tende a tirar o dinheiro dos países emergentes e levar para a economia norte-americana, para os bonds, para os títulos do Tesouro norte-americano, e isso vai oferecer uma perspectiva de real mais desvalorizado. Real desvalorizado fortalece commodities brasileiras internacionalmente, melhora a conta da exportação da carne bovina e o frigorífico pode pagar mais por essa arroba do boi gordo. Então, basicamente, o câmbio e China são os fatores aí que precisam ficar no radar, que podem garantir altas de preço mais consistentes no mercado do boi nesse segundo semestre. Entende de algum modo, assim, como é um caso nesse momento do Paraná, de que eles relatam uma falta de oferta de boi no mercado, isso acontecer em outros estados também? Já acontece, na verdade. Nesse início de entre-safra, é o que a gente chama de primeiro giro de confinamento. É essa oferta que ajuda na composição das escalas de abate. O que está acontecendo agora? Na decisão do confinador invernista, quando ele tomou essa decisão, os custos eram muito altos. A reposição era muito mais cara do que ela é hoje, da mesma maneira que a nutrição animal também era muito cara, muito onerosa. Então, o que nós temos evidenciado é que há uma dificuldade nessa composição das escalas de abate em função de um quadro de oferta restrita. O primeiro giro de confinamento é menor esse ano em função dessa estrutura de custos. Pesou nessa decisão de confinamento. Para o segundo giro de confinamento vai acontecer o oposto. Por quê? Os custos são menores, a reposição caiu muito no segundo trimestre de 2022, da mesma maneira que nós observamos aí também uma potencial queda dos custos de nutrição animal com uma safrinha, que a colheita vai se intensificando, uma safrinha de milho que vai ser de boa proporção nessa temporada, não houveram quebras relevantes, e com isso a nutrição animal vai ficar mais barata também, mais acessível, o que é muito positivo para o setor carnes, pensando também em avicultura e suinocultura. Certo. Tende a haver, assim, com relação ao segundo semestre, uma melhora no consumo interno de carne bovina, no teu entendimento, ou o consumidor deve seguir focando na carne de frango e na carne suína? É pouco provável que sejam observadas mudanças de padrão de consumo em 2022, em função das dificuldades macroeconômicas que o país vive mesmo. É muito complicado a gente imaginar que a população brasileira vai voltar a consumir carne bovina como consumia lá em 2017, 2018, até em 2019, por exemplo, por conta do lento avanço da atividade econômica, da dificuldade de criação de novos postos de trabalho, o desemprego ainda é muito elevado aqui no Brasil, dificuldade de avanço da renda média, tem que considerar também a perda de poder de consumo da população no meio da inflação. Então, tudo isso remete ainda àquela continuidade de preferência por proteínas mais acessíveis. O consumidor vai seguir apostando aí na carne de frango, no ovo. E eu tenho que colocar aqui também, tem que fazer um adendo bem interessante, que a carne suína é muito competitiva nesse ano, e é uma possibilidade muito boa para o consumidor manter um padrão de consumo interessante. É uma proteína acessível em 2022 e seria uma substituição muito boa em relação à carne bovina. Então, a carne suína, por questões históricas, o brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína, mas ela pode sim ser uma alternativa interessante para a manutenção de padrão de consumo nesse ano. Então, olhar para a carne suína com carinho. Tá certo, Fernando. E uma palavra final tua para os nossos telespectadores com relação a um resumo assim para o mercado de boi. Qual é o ponto de atenção do mercado nesse momento? Bom, tem que ficar muito focado no fluxo de exportação brasileira, tem que ficar muito atento às movimentações que a China faz no mercado, que, querendo ou não, a China aí 50% do que o Brasil exporta
de carne bovina é destinado ao mercado chinês, e em termos de arrecadação é quase 60%. Dos 5 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou em exportação de carne bovina de janeiro a maio, 3 bilhões foram de vendas diretas para a China. Então, é um cliente muito significativo, e as decisões que ela toma, como relaxamento de lockdown, aprofundamento dessas restrições, elas fazem a diferença no frigir dos ovos. A gente precisa acompanhar as decisões que ela toma no dia a dia, que vai ser isso que vai oferecer essa perspectiva de alta ou não dos preços do boi gordo. Tá certo, então, Fernando. Agradeço a tua participação aqui para a Safras TV. E se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, acesse o site de Safras em safras.com.br. Acompanhe também as mais completas informações do agronegócio através da plataforma Safras. Você também pode se inscrever em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e assine as notificações para ficar por dentro do que acontece no agronegócio brasileiro e internacional. Também pode acompanhar maiores informações através dos apps da Agência Safras e do Safras Connect. Para a Agência Safras, jornalista Arno Bach.